de valores absolutos. Então vamos falar de camada de 0 a 20, depois 20 a 40, né, Leandro? Então, camada de 0 a 20 ali, pelo menos, pessoal, 3 de cálcio para 1,5 de magnésio, né, Leandro? Mais ou menos nesse sentido. E na camada de 20 a 40, pelo menos... né, Sentimol, isso. E na camada de 20 a 40, pelo menos 1,5 de cálcio para 0,8, 1 de magnésio. Aí seria um solo aí arenoso, tá? Com baixa CTC, para nós termos altas produtividades. Lembrando que isso aí nós estamos falando de valores absolutos no solo arenoso. Mas nós temos que fazer o quê? Colocar palhada no sistema, porque qual que... É uma frase que o Leandro usa que eu gosto muito. Qual que é a única chance que você tem de pegar um solo arenoso e transformar ele num solo médio argiloso? Matéria orgânica. Porque a matéria orgânica você vai subir a CTC do solo. Caso contrário, você vai ficar estagnado. Se você tem 3, é intrínseco do solo. É a rocha mãe, aquilo ali que ele vai te dar e pronto. Mas se você pega um solo com 3, 4 de CTC e coloca a matéria orgânica ao longo dos anos, você consegue chegar a essa CTC nos 4 e pouco. É um desafio? É um desafio. Mas imagina você sair de 3 para um 4,5 mais ou menos. Cara, você transformou o seu solo. E eu acho que complementando isso aí, é bem interessante também. A pergunta é o seguinte, gente, ó. O que o João quis dizer com tudo isso aí? Que quando você tem um solo com 70 de argila, ou 75 de argila, você tem uma CTC de 15 centimol. E quando você tem um de 20, 25, você tem uma CTC de 5. É aquela história da caixa d'água. Então, por que quando a gente pensa em solo arenoso, eu quero 90% de V%. E num solo argiloso, se a gente tiver em 70%, a gente tá muito bem. Tá top. Por quê? Porque 70 de 15, né, a gente tem 10 centimol. Agora, 90 de 5, nós temos 45. Então, você entende que exatamente. É muito mais 70% de um solo arginoso, é muito mais valor absoluto em quilos por hectare no solo, você tem muito mais, né? A caixa d'água de 5 e 15. E aí no argiloso, né, Leandro, igual você comentou, sim, aí você pode ir pela porcentagem. Eu tenho um V% de 60, de 70. Cara, você tem um solo muito bom. Que tem muito cálcio, tem muito magnésio, tem muito potássio. Agora nós não podemos esquecer da relação, né? Então sempre trabalhar aí com calcário dolomítico, relações mais estreitas, um 30-20, um 32-18, tem sido os ajustes finos que nós estamos fazendo, né? Mas respondendo a pergunta, né, Leandro? Sim, 50%, 60% de um solo que tem 15% que tem 15 centimol de CTC é excelente. Eu vejo que, vamos botar um número aqui para mim, um solo de 60, 70, 75, já digo 70% de V% para mim já tem solo, é capaz de produzir muito bem. Mas um solo arenoso, gente, é o seguinte, se pudesse chegar em 100%, para mim dava tudo certo. É difícil, nunca consegui. É difícil. E olha que a gente já... Porque aí é outro detalhe, né? Porque no cálculo do calcário, se vocês forem perceber, a gente faz cálculo para no 85 e é difícil. Você demora para chegar lá, entende? No solo não é tão simples assim, né? No papel tá tudo certo, mas no solo é mais difícil um pouco. Por quê? Por causa de qualidade de calcário, da maneira que velocidade de reação versus chuva. Versus chuvas. Tem várias coisas que interferem ali. Tá? E lembrar o que, né, Leandrão? Colocamos lá 10 toneladas de calcário. Reagiu 40%. Aí no próximo ano tem mais 40% para reagir, mas nós já levamos embora na cultura. Então isso é uma construção que ela não é tão simples assim como a matemática. Vou jogar para 100% e vai ocorrer 100%. Por isso que eu falo sempre assim, um bom consultor, um bom agrônomo, dentro da fazenda, ou seja, com a clientes, você vai fazendo as doses e vai medindo. Por isso que tem que fazer agricultura de precisão todo ano. Você tem que fazer pelo menos, assim, 5, 6, 7 anos para você ver a dose que você colocou, qual o calcário que você colocou, de que maneira que você colocou, e daí você vai vendo, não chegou em tantos por cento. Então, escolhe um laboratório bom, gente. Sempre vai nesse mesmo laboratório. E vai laboratório. sempre no mesmo laboratório, não fica trocando o laboratório, não. Tá? Porque isso muda um pouquinho de um para outro. Porque aquela história é o seguinte, às vezes, Mariano, pode ter um errinho ali, sim, mas o errinho vai ser sempre o mesmo. Que o que importa é a variação, não é o que importa. Importa tudo, mas a variação que é muito... A gente tem que visualizar. Isso. Se aquilo que você está fazendo está resultando em diferentes números lá dentro do teu solo. Tá? E isso é muito importante. Dê preferência ao mesmo coletador. Por isso que você faz escolhe uma agricultura de precisão, gente, e não tem jeito, cara. Não importa se planta 50 hectares ou planta 50 mil hectares. A agricultura de precisão hoje se paga... E se paga muito forte, é muito fácil pagar uma agricultura de precisão. E outra coisa, quem quiser saber mais sobre agricultura de precisão, temos um podcast com o Gauchinho falando de parâmetro, falando de coleta, falando de laboratório,
falando cara, uma série de fatores que você precisa saber sobre a agricultura de precisão e como escolher ela. Isso. Temos um podcast na Raiz da Solução 0800. Isso aí, beleza? Então, acho que mais ou menos por aí respondido. Beleza. E pessoal, vão mandando pergunta aqui, tá? Eu voltei aqui um pouquinho agora, tô dando uma olhada, mas vão mandando as perguntas aqui que a gente vai respondendo. Aqui uma pergunta do Gilson Alves. Ó, eu trabalho com plantabilidade e tecnologia agrícola. Pergunto por que é resistente a alguns produtores em melhorar a sua plantabilidade? Cara, eu vou começar aqui, João, depois você termina. Beleza, boa pergunta. Excelente pergunta. Eu falo assim, ó, a plantabilidade te rende 5 sacos por hectare. Começar o plantio com o pé direito. Pra você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.